Essa é a nossa terceira live falando sobre análise de investimentos e sobre gestão de riscos. Na primeira live a gente falou sobre os 3 principais fatores a serem avaliados, a serem analisados quando você vai buscar escolher os seus investimentos. Na nossa segunda live nós falamos especificamente sobre a rentabilidade e hoje vamos falar sobre a liquidez, que também é um fator muito importante na hora de avaliar os seus investimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos participar, gente, para que a live possa ficar bem interativa, bem legal, tá ok? Bom, então, hoje a gente vai falar sobre a rentabilidade e por que a rentabilidade, ao meu ver, ela é muito mais importante de você avaliar do que a liquidez, né, no caso. Por que a liquidez ela é um fator muito mais necessário e importante de você avaliar na hora de escolher os seus investimentos do que a própria rentabilidade? Porque muitas das vezes a maioria das pessoas, quando escolhem os investimentos, olham direto para a rentabilidade e esquecem de olhar para a liquidez daqueles investimentos, né? E o que é liquidez no investimento? É a facilidade, é a agilidade com que você consegue transformar aquele investimento que você está fazendo, aquele ativo, novamente em dinheiro, em moeda. Então, a facilidade e a agilidade com que você consegue captar aquele dinheiro novamente para que seja utilizado se chama liquidez. E não só a facilidade e a agilidade, mas também a possibilidade de você não ter grandes perdas financeiras na hora de fazer essa troca. Então, porque não adianta um investimento ser extremamente líquido, só que quando você vai fazer essa troca, dependendo do momento do mercado, você tem uma perda significativa no seu investimento. E quando a gente fala dessa perda, é muito interessante a gente dar como exemplo os títulos do Tesouro Direto, que são todos eles, né? Todos os títulos do Tesouro possuem alta liquidez, né? Liquidez diária. Então você consegue vender eles com muita facilidade, com muita agilidade, sem problema nenhum. Só que não são todos os títulos do Tesouro que você consegue vender sem perda financeira, dependendo da situação, dependendo do momento do mercado. Então, quando você for escolher seus investimentos, e mesmo os títulos do Tesouro, que são considerados ativos livres de risco, você precisa casar esses investimentos com os seus projetos e com o horizonte de tempo desses projetos, para que você não tenha problemas na hora de transformar esse ativo, esse investimento novamente em dinheiro. Porque a perda financeira também é um risco de liquidez. Porque se você não consegue vender aquele ativo pelo preço justo, ou pelo menos sem ter uma grande perda financeira nele, você está incorrendo aí num grande risco de liquidez. Outro exemplo que a gente pode dar de investimento que possui uma falsa liquidez, ou então um risco significativo de liquidez, é a caderneta de poupança. Porque a caderneta de poupança, ela é um investimento extremamente líquido, você pode resgatar a qualquer momento, até em finais de semana, o que não acontece com outros tipos de investimento. Só que, se você não aguardar a data de aniversário, você perde a rentabilidade de um mês inteiro. Então, você perde rentabilidade. E desde o momento que há essa perda de rentabilidade em função do tempo em que você está tentando transformar aquele ativo em dinheiro novamente, nós podemos dizer que existe sim um risco de liquidez. Então, por isso é que eu digo que é muito importante avaliar a liquidez de um ativo antes de você escolher esse ativo para compor a sua carteira de investimentos. Por quê? Os investimentos, eles são ferramentas. Então, quando a gente olha para os investimentos como ferramentas para que a gente conquiste objetivos financeiros, isso fica muito claro. Porque se eu tenho uma ferramenta que vai me possibilitar conquistar, atingir uma meta financeira, um objetivo financeiro, ela tem que ser a ferramenta adequada. Então, ela tem que casar com o meu horizonte de tempo.
ela tem que ser alinhada ao prazo do meu objetivo. E isso é trabalhar, gerenciar o risco de liquidez. Eu acho interessante a gente avaliar e falar sobre isso aqui, sobre os vários prazos de liquidez que a gente tem no mercado. Então, a gente tem ativos com liquidez diária, que são aqueles ativos onde você consegue transformar um investimento em dinheiro novamente em apenas um dia. No mesmo dia você consegue transformar, ou no dia seguinte. Então, são investimentos extremamente líquidos, que a gente consegue transformar esse ativo em dinheiro muito rápido. E a gente pode citar como exemplo os fundos DI, são fundos de renda fixa atrelados à taxa DI, que normalmente tem D mais 0 ou D mais 1, né? Quer dizer que você solicita o resgate num dia e você consegue resgatar esse dinheiro ou no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Nós temos o Tesouro Selic e os outros títulos do Tesouro também possuem liquidez diária, D mais 1. Então, você solicita num dia e resgata no outro dia. A caderneta de poupança também é um ativo com alta liquidez e com risco de liquidez também. E as ações em renda variável, os fundos imobiliários também possuem liquidez, né? Você consegue negociar aquele ativo todos os dias, né? Tem algumas ações e alguns fundos imobiliários que eles possuem menos liquidez. E aí você demora um pouquinho mais para negociar. Mas se você estiver com pressa, aí no caso você vai acabar abrindo mão da rentabilidade desse investimento, de ganhos em cima desse investimento, você consegue transformar esse ativo novamente em dinheiro. Os imóveis, eles são um excelente exemplo de ativos com liquidez zero. Porque um imóvel, você não tem prazo para vender. Então, a gente pode dizer que ele possui liquidez zero. Porque você coloca ele à venda e você não tem prazo para vender. Você não consegue estimar esse prazo. E tem outros investimentos com D mais 30, né? Com D mais 60, aí vai depender do investimento. E como é que eu identifico essa liquidez? Como é que eu identifico a liquidez de um investimento de renda fixa? Na renda fixa, os ativos de renda fixa, assim como os fundos de investimento, o emissor daquele título e o administrador dos fundos, eles já dizem qual é a liquidez daquele ativo. Então, normalmente você já sabe qual é a liquidez. Se aquele ativo só vai ter liquidez na data do vencimento, ou se você vai poder resgatar aquele ativo antes da data do vencimento. Então, em renda fixa, normalmente você já sabe o prazo, já sabe a liquidez, o prazo de liquidação, né? O prazo de liquidez daquele ativo. Já na renda variável, como eu falei, você pode negociar todos os dias na bolsa, mas não necessariamente você vai ter o preço justo daquele ativo. Então, é importante que você entenda como você avaliar a liquidez de um ativo de renda variável. E como a gente pode avaliar a liquidez de um ativo de renda variável? Então, você pode avaliar essa liquidez de acordo com a quantidade de negócios daquela ação num dia. Então, avalie a quantidade de negócios que aquela ação realiza num dia. Ou então, o spread também é um excelente indicativo. A diferença entre o preço de compra daquela ação e o preço de venda. Então, quanto maior o spread, quanto maior for a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, menos líquido é aquele investimento. E a mesma coisa as negociações. Ativos com poucas negociações também é um excelente indicativo de que aquele ativo não é tão líquido assim. Então, você vai ter aí uma demora ou então uma dificuldade de vender ou de transformar aquele ativo novamente em dinheiro sem grandes perdas financeiras. Então, na hora de avaliar um ativo de renda variável, analisa a quantidade de operações, a quantidade de negociações que são realizadas num dia, analisa a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Vocês podem avaliar também
a quantidade de ações que aquela empresa tem em negociação. Às vezes é uma empresa grande com poucas ações sendo negociada. Isso quer dizer o quê? É um indicativo de que aquela empresa ela não é tão líquida assim. Então você pode ter dificuldades na hora de realizar aí a operação para transformar novamente aquele ativo em dinheiro. Dentro da renda variável, eu acredito que olhando para esses 3 aspectos, você já consegue escolher ativos com maior liquidez. Deixa eu ver aqui. E como é que a gente gerencia o risco de liquidez? Bom, o risco de liquidez, ele é um risco que a gente consegue gerenciar através da diversificação. Então, você diversificando a sua carteira, evitando concentração em um mesmo tipo de investimento ou em uma mesma ação, né? Evitando essa concentração, diversificando entre prazo, entre ativos, entre setores, você vai reduzir e gerenciar o seu risco de liquidez, o risco de liquidez da sua carteira. E como eu sempre falo, gente, dentro de planejamento financeiro, a gestão dos riscos nos investimentos é muito importante. Acho que em todo aspecto, né? Só que dentro do planejamento financeiro, como os investimentos eles são uma ferramenta para te ajudar a concretizar os seus objetivos, é importante que eles sejam adequados ao seu objetivo. A ferramenta tem que ser ideal para conquistar o seu objetivo. E quando você vai escolher a ferramenta ideal para o seu objetivo, você vai olhar o prazo daquela ferramenta. Quando é que ela vai vencer? Será que ela está casando com o meu prazo, com o meu objetivo? Então, se eu tenho objetivos de curto prazo, onde eu vou precisar daquele dinheiro num prazo muito curto, de 1 ano, 2 anos, eu tenho ferramentas específicas para aquele determinado objetivo. Não adianta eu escolher uma ferramenta que não é adequada ao meu objetivo. Por exemplo, não adianta eu investir em ações pensando num prazo curto de 1 ano, de 6 meses. Eu corro sérios riscos de não conseguir atingir o meu objetivo, porque aquele investimento não é a ferramenta ideal para aquele objetivo de curto prazo. Então, na hora que você for escolher os investimentos, primeiro determine o seu horizonte de tempo, o horizonte de tempo dos seus investimentos, dos seus objetivos, para que os investimentos possam casar com os seus objetivos. Porque investimento é uma ferramenta que você utiliza para concretizar os seus objetivos financeiros. Então, ele precisa ser a ferramenta ideal. E como eu já falei, a gente tem ferramenta para todos os objetivos. Objetivos de curto prazo, objetivos de médio e de longo prazo. Então, você tem várias ferramentas no mercado e você pode utilizar todas, desde que seja a ferramenta ideal para o seu objetivo, para que você não tenha perdas financeiras, para que você não perca a rentabilidade. E quando eu falo desse jeito, é justamente porque vê se você consegue identificar o quanto a liquidez é tão importante como a rentabilidade. E muitas vezes muito mais importante do que a rentabilidade. Porque se você diversificar a sua carteira, buscando alinhar os prazos com os seus objetivos, diversificando entre tipos de ativo, você vai conseguir aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, da sua carteira de investimentos como um todo, e vai reduzir e gerenciar os seus riscos de liquidez, os riscos de liquidez da sua carteira de investimentos. Então é muito simples, não tem por que você ficar se expondo ao risco de liquidez, porque esse risco é um risco extremamente gerenciável para que você consiga atingir os seus objetivos financeiros. E hoje eu recebi uma pergunta bem interessante, eu acho que não estava nem dentro do contexto, mas eu respondi nos stories e vou compartilhar aqui com vocês. Me perguntaram se liquidez era a mesma coisa de risco de liquidação. E não é a mesma coisa. O risco de liquidez, como eu falei, é a agilidade, né? É o risco que eu estou correndo de não conseguir transformar
o meu investimento em dinheiro com agilidade e sem perder grandes perdas financeiras, sem haver perdas financeiras. Já o risco de liquidação é o risco de eu não ter a minha contraparte solucionada. Por exemplo, se eu estou comprando, eu quero receber aquele ativo que eu estou comprando. Se eu estou vendendo, eu quero receber o dinheiro por aquele ativo que eu estou vendendo. Então, o risco de liquidação é o risco de eu não conseguir receber aquilo que eu estou pactuando, aquilo que eu estou trocando. Esse é o risco de liquidação. E hoje a gente tem ferramentas dentro do mercado financeiro que eliminam significativamente esse risco de liquidação, que são as câmeras de liquidação e custódia. Na B3, a gente tem duas câmeras, que é a câmera de liquidação da própria B3, né, que cuida da parte de renda variável, de ações e derivativos, e temos também a CETIP, que cuida dos ativos de renda fixa. Então, os ativos de renda fixa também são registrados na CETIP, o que elimina, o que reduz o risco de liquidação. E temos também o Selic, que cuida dos títulos públicos, que faz aí a guarda e custódia e toda essa parte burocrática com os títulos públicos. O Selic ele já é gerenciado pelo Banco Central. Mas são 3 câmeras de liquidação e custódia que cuidam, que gerenciam, que mitigam aí o risco de liquidação. E não é a mesma coisa de risco de liquidez. Tá ok? Ok. A Didica Oliveira perguntou aqui, primeiro definir objetivos. Sim, primeiro definir objetivos. Depois que os objetivos estiverem definidos, aí você vai buscar a ferramenta ideal para a concretização daqueles objetivos. Então, entrando aí no planejamento financeiro, é importante que você se conheça a sua vida financeira, qual é a sua disposição, como é que está a sua vida financeira hoje, quanto você tem para dispor para os seus investimentos, ou se você está com dívidas, tem que gerenciar, tem que trabalhar, tem que organizar a sua vida para você aí sim começar a investir o seu dinheiro. Primeiro objetivo financeiro de qualquer investidor é formar reserva de emergência. E para a reserva de emergência, a gente precisa de liquidez diária. Então, ativos excelentes para a formação de reserva de emergência é o Tesouro Selic, ou um fundo DI, ou um CDB liquidez diária, que pague 100% da taxa DI. Então, você pode utilizar esses 3 ativos para organizar e montar a sua carteira de reserva de emergência. Para os meus clientes de planejamento financeiro, eu oriento a ter múltiplas carteiras de investimentos. Por quê? Porque cada carteira de investimentos, elas vão ter um prazo, né? A carteira da reserva de emergência, ela é uma carteira onde eu preciso de liquidez, eu preciso de muita liquidez. Esse é o fator primordial dessa carteira. Já a minha carteira de independência, de liberdade financeira, é uma carteira que eu não vou precisar de tanta liquidez, porque é para longo prazo. Então, eu posso abrir mão da liquidez em prol de maiores rentabilidades. Posso correr um pouco mais de risco, porque eu sei que eu posso recompor esse risco no longo prazo. Então, para essa carteira, esses 3 fatores, eles são diferentes. Eu posso abrir mão de alguns em prol de outros. Como eu falei, longuíssimo prazo. Então, eu posso abrir mão da liquidez e olhar mais para a rentabilidade. Agora, já a minha carteira de projetos de vida, essa carteira, nela eu preciso olhar para os 3 fatores. Porque dentro dessa carteira, eu vou ter projetos de curto, de médio. Então, dentro aí de 1 ano a 5 anos vão estar dentro dessa carteira. Então, eles têm data. Esses projetos, eles têm data. E é para essas datas que eu vou olhar na hora de escolher a ferramenta ideal, o ativo ideal que eu vou colocar dentro dessa carteira, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa a falar para vocês. Porque o fator liquidez e o risco liquidez, ele é muito tranquilo, muito simples de identificar, mas uma coisa vocês precisam ter em mente.
Investimento é ferramenta para a concretização de projetos, de objetivos financeiros. Você primeiro tem que saber qual é o seu objetivo financeiro, qual é o seu projeto. E dentro desse saber qual é o seu projeto, você tem que ter uma data para esse projeto, você tem que ter o valor desse projeto e o quanto ele é importante para você, para que você realmente foque naquele projeto, naquele objetivo e use as ferramentas ideais para compor ali, para conseguir atingir aquele objetivo financeiro, tá? Então, é uma ferramenta, investimento é ferramenta e você precisa alinhar os seus investimentos com os seus projetos, com o horizonte de tempo de cada projeto seu, tá ok? Fatores que podem contribuir para uma maior liquidez da nossa carteira. Então, como eu falei, você evitar a concentração em um único ativo, por exemplo, só ter CDB na sua carteira, ou então só ter LCI com prazo fixo, ou então colocar ações ou ações de apenas um setor, fundos imobiliários de apenas um setor. Então, manter os seus investimentos em apenas um ou poucos ativos, sem diversificar entre renda fixa e renda variável, é importante que você tenha ativos de renda fixa e ativos de renda variável na sua carteira. Porque aí você faz um mix, você mistura os dois, né? Para potencializar a rentabilidade da sua carteira de investimentos e para gerenciar os riscos. Não só o risco de liquidez, mas o risco de mercado, o risco de crédito da sua carteira. Você vai gerenciar através de uma boa diversificação dos seus ativos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Então, falei para vocês qual é a diferença. Assim, o pessoal não está perguntando, eu acho que ninguém tem dúvidas, né, quanto ao risco de liquidez, isso é muito importante e é muito bom que vocês tenham entendido o que é a liquidez. Então, recapitulando, o que é liquidez? Liquidez é só o prazo, o tempo que eu consigo transformar um investimento em dinheiro? Não, porque eu posso conseguir transformar um investimento em dinheiro muito rápido, mas com perdas significativas de rentabilidade. Então, a liquidez, ela se caracteriza pela agilidade com que eu consigo transformar esse ativo novamente em dinheiro, sem perda significativa de rentabilidade, sem perda financeira. Então, não é só o prazo, não é só o tempo, não é só ter liquidez diária, mas é ter liquidez diária sem perda de rentabilidade. Então, dentro dos títulos públicos, e já me perguntaram isso, o ativo que eu posso dizer que tem liquidez, risco de liquidez praticamente zero, é o Tesouro Selic, que você consegue vender ele sem perda financeira. Dependendo do prazo, por conta dos impostos e taxas, você consegue aí vender ele sem perda financeira. Agora, os demais, eles precisam ser alinhados com os seus objetivos, para que você não corra o risco de sofrer uma marcação no mercado e ter que vender esse ativo com uma perda da sua rentabilidade. Estão perguntando aqui, o Paulo está perguntando aqui, o que significa alta liquidez? Bom, então, é justamente isso. Um ativo com alta liquidez é aquele ativo que eu consigo vender com muita facilidade, com muita agilidade. Então, dentro da renda fixa, os títulos públicos possuem alta liquidez, mas possuem risco de liquidez também, né? A caderneta de poupança, ela possui alta liquidez. As ações possuem alta liquidez, mas possuem risco de liquidez também. Desde o momento que eu não consigo vender esses ativos, né? Alguns deles. É por isso que eu preciso avaliar a liquidez desses ativos. O risco de liquidez, ele precisa ser gerenciado e você não pode deixar ele de lado, não, porque ele é muito importante. Muitas das vezes ele é mais importante do que a rentabilidade.
Não adianta você investir em ações para um objetivo de curto prazo e na hora que você for vender as suas ações, você ter perdas financeiras significativas no seu ativo e não conseguir atingir os seus objetivos. O Lourenço está perguntando, em uma situação de um título pré-fixado, qual o prejuízo em um possível resgate antes da liquidez? Bom, então, na renda fixa, o prazo ele já é estipulado pelo emissor do título. Pode ser que esse emissor dê a possibilidade de um resgate antecipado. E aí, normalmente, quando os títulos de renda fixa possuem possibilidade de resgate antecipado, quando isso acontece, você tem perda sim da rentabilidade desse ativo. Então, às vezes você perde até a rentabilidade do período, porque você está resgatando aquele ativo antes da data pactuada. Agora, se esse ativo, mesmo pré-fixado, ele for com uma liquidez reduzida, a liquidez diária, né, você consegue resgatar ele sem grandes perdas financeiras. Agora, se tiver prazo, mesmo que esse emissor ele diga para você que pode acontecer o resgate antecipado, com certeza vai ser com perda financeira. Tá? Mas é o emissor. Na renda fixa, é o emissor que vai determinar se esse ativo ele pode ser resgatado antes do vencimento ou não. Tá? E nos fundos também, nos fundos de investimento também, o administrador ele já diz qual é o prazo para liquidez, né? O prazo de liquidez daquele fundo, que você pode resgatar as cotas daquele fundo, tá? Eu espero ter respondido, Lourenço. Se não respondi, você coloca novamente, que aí eu respondo para você, tento ser mais clara quanto à liquidez. Mas não tem mistério, tá? Não pense apenas no prazo, pense também na perda financeira. Então, se esse ativo ele te possibilita vendê-lo, né, resgatar o dinheiro com muita facilidade, com muita agilidade, show de bola. Mas será que eu vou ter perda financeira quando eu resgatar? Ou não? Eu consigo resgatar sem perda financeira. Então, é importante olhar para esses dois prismas. Não adianta olhar só para o prazo, para a agilidade daquele investimento, de você transformar ele em dinheiro. Se você tiver perda financeira nele, você está com risco de liquidez do mesmo jeito. Tá ok? Então, diversifique, alinhe os seus objetivos com os seus projetos, que vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo. Forme a sua carteira de investimentos focada nos seus objetivos, estruture diversas carteiras. Eu sei que para quem está começando, pensar em diversas carteiras é meio complicado, né? Você não consegue pensar, mas pense. Eu tenho uma carteira com os meus objetivos de reserva de emergência. Então, essa carteira, ela precisa de liquidez. Ok, formei a minha carteira de reserva de emergência, então agora eu vou partir para as minhas outras carteiras, a carteira do Projetos de Vida e a carteira da Independência Financeira. E cada uma delas tem características, né? E aí eu vou focar nessas características. Para a liberdade financeira, eu não preciso de tanta liquidez assim. Já para os projetos de vida, a liquidez é muito importante. Tá? Lourenço colocou sim. A outra pergunta era justamente sobre a liquidez dos fundos de investimento, que respondeu antes mesmo da pergunta. Show de bola, Lourenço. Então tá ótimo, né? Já que eu respondi, então tá ótimo. Então vamos lá, a gente tem aí quais os investimentos que a gente tem no mercado. Renda fixa, show, né? Já falei sobre a liquidez de renda fixa. Fundos de investimento também. É o administrador que vai determinar a liquidez daquele fundo, e ele pode ser D mais 1, D mais 5, D mais 30. Esse D é dia, tá? Você solicita o resgate num dia e consegue o retorno dos seus investimentos em 5 dias, em 2 dias, em 30 dias. Então, o administrador ele vai informar na lâmina do fundo e você já vai saber de antemão, antes mesmo de aplicar o seu dinheiro. É importante que você saiba qual é a rentabilidade daquele fundo de investimento.
A renda variável, nós temos a possibilidade de venda diária, fundos imobiliários, ações. Só que é a questão, você tem que avaliar a liquidez daquele ativo, olhando para a quantidade de negócios que ele realiza no dia, diferença entre o preço de compra e o preço de venda, a quantidade de ações no mercado para negociação e a quantidade e o tamanho da empresa. Então, se a empresa for muito grande, com poucas ações sendo negociada, isso quer dizer que ela não é tão líquida assim, tá? E a mesma coisa serve para os fundos imobiliários. Se eu tenho um fundo com um patrimônio líquido enorme, mas com pouquíssimas ações no mercado, esse fundo não é líquido, você pode correr o risco de liquidez, o risco de não conseguir transformar esse investimento em dinheiro na data que você precisa, no prazo que você precisa. E já respondendo uma pergunta que eu respondo bastante, eu posso formar minha reserva de emergência com fundos imobiliários? Claro que não, gente. Fundo imobiliário é para longo prazo, tá? Fundo imobiliário é um ativo de renda variável. Tem oscilação no preço dele. Muito embora você possa ter uma renda recorrente através de rendimentos, ele é um ativo para longo prazo. Não é para formar reserva de emergência. Reserva de emergência tem que ser ativo líquido, com alta liquidez. Se possível, liquidez diária. Tá ok? Com quanto devo começar a formar a minha reserva de emergência? Bom, a reserva de emergência ela tem que ser alinhada com o seu perfil de vida, né? Qual é o seu perfil de vida? Como é que está a sua vida hoje? Quanto é que você ganha? Quanto é que você gasta? Quais são as suas despesas mensais? Em que patamar que elas estão? E aí você vai determinar o valor da sua reserva de emergência de acordo com a sua estabilidade no emprego e o quanto que você tem de despesa mensal. Dando um exemplo, se você é um servidor público, você tem estabilidade. Então, consequentemente, você não tem tanto risco de perder o seu emprego. Show de bola. Mas reserva de emergência não é só para quando perder o emprego. Tem diversas emergências e ela não avisa quando é que ela vai bater na nossa porta. Então, é importante que você, caso seja servidor público, você pode ter uma reserva de 4 meses de despesas mensais. Se você é um secretista e tem um FGTS, né, tem um auxílio-desemprego, você também aí consegue gerenciar esse risco. Caso haja uma perda de emprego, então você consegue ter uma reserva de emergência para um seletista de 6 meses de despesas mensais. Agora, se você é autônomo, é interessante que você forme a sua reserva de emergência com pelo menos, no mínimo, 1 ano de despesa mensal, tá? E reserva de emergência é ativo com liquidez diária. O Mário está perguntando como saber se ela me atende e tem como utilizar os meus investimentos investindo novamente, visando rendimento em cima dos investimentos. Mário, então, a reserva de emergência é como eu falei, você precisa ter várias caixinhas, várias carteiras de investimento. Uma delas é a sua reserva de emergência. Formou a reserva de emergência, ela está lá no Tesouro Selic, ela vai ficar no Tesouro Selic, porque ela é para emergência. No máximo, você pode utilizar aquela reserva de emergência como uma reserva de oportunidade também. Então, às vezes, surgiu uma oportunidade, assim, imperdível no mercado e você quer aproveitar aquela oportunidade. Então, você vai resgatar o valor necessário para aproveitar aquela oportunidade e depois o foco é restabelecer a sua reserva. Uma vez que a sua reserva está formada, Mário, você vai passar para os outros projetos e sempre alinhando a carteira da liberdade financeira, que é de longo prazo, é para sua independência, para sua aposentadoria, com a carteira dos seus projetos de vida. Eu não aconselho você, depois de formar a reserva de emergência, focar apenas na liberdade financeira. Por quê? Porque e a nossa vida hoje? Você precisa viver, você precisa realizar. Então não adianta pensar apenas na independência e não realizar projetos hoje, porque o tempo ele passa. Se você não realizar hoje, isso vai te dar um vazio e você vai se cobrar depois. Então,
Formou a reserva de emergência, que é o primeiro objetivo financeiro de qualquer investidor? Aí você começa a dividir aí os seus investimentos, o seu capital de investimento dentro dessas duas carteiras, a carteira de projetos de vida e a carteira de independência financeira. Aí você pode colocar dentro da carteira de independência financeira fundos imobiliários, tá? E aí os fundos imobiliários, ações, elas vão gerar ali rendimentos, dividendos, juros sobre capital próprio e você vai reinvestir aquele valor. E você pode então definir reinvestir aquele valor na sua carteira de projetos de vida ou reinvestir aquele valor na sua carteira de independência financeira, tá? Espero ter respondido a sua pergunta, tá? Pessoal, alguma pergunta a mais sobre liquidez, sobre o fator liquidez na hora de escolher os seus investimentos ou sobre os ativos que são mais adequados com a característica de liquidez para compor a sua reserva ou para os seus projetos de vida? Como eu falei, a carteira de projetos de vida, os investimentos devem ser alinhados com o prazo do seu projeto. Se o projeto é de 6 meses, eu vou usar ativos para esse prazo, para 6 meses, tá? E aí eu posso utilizar uma LCI, uma LCA, um CDB de curto prazo, posso utilizar um tesouro pré-fixado, posso utilizar um tesouro Selic, tá? Para um objetivo de 6 meses. Objetivo de 1 ano até 2 anos, super legal usar a LCI e a LCA, porque você não paga imposto de renda e aí você consegue uma rentabilidade bem legal se comparado a CDBs que estão sendo negociados no mercado, tá? Mário colocou, eu entendi, meus planos são visando longo prazo, quando eu me aposentar. Mesmo assim, gostei e entendi. Sim, a sua resposta. Show de bola, Mário, muito bom mesmo. E se tiverem qualquer outra dúvida, é só mandar no direct, deixar nos comentários, que eu vou ter um enorme prazer em responder. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada, que eu estou fazendo uma websérie, gravando todas as nossas lives no YouTube. E se você ainda não conhece o canal Rico do Zero no YouTube, eu lhe convido a conhecer. O link ele está aqui na biografia do perfil. É só acessar o link, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. As nossas lives elas estão sendo gravadas, eu estou deixando lá disponível para que vocês possam ver e rever quantas vezes vocês quiserem, tá? E das próximas lives, toda segunda-feira a gente tem live aqui. Se vocês tiverem sugestões de assuntos para a gente conversar na próxima segunda ou nas próximas lives, pode me mandar, que eu vou ter um enorme prazer em conversar, em tirar a dúvida de vocês, dentro da análise de investimentos, dentro da gestão dos riscos, dentro dos nossos investimentos, a adequação dos nossos investimentos aos nossos objetivos, falando de planejamento financeiro. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida dentro dessa seara, vocês podem me mandar um direct, pode deixar nos comentários do vídeo que vai ficar no YouTube. Eu vou ter um enorme prazer em responder e com certeza a gente faz uma live para tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Gente, então foi isso. Muito obrigada pela participação de todos. Adorei as perguntas. E eu espero que as nossas próximas lives sejam assim, lá de hoje. Com bastante pergunta, com bastante interação, para que a gente possa aprender junto. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem.